Então, aqui nessa aula prática, que nós vamos começar a discussão dessa parte bayesiana, eu vou adotar uma estratégia, obviamente, diferente do que eu fiz lá nos vídeos. O que eu vou fazer aqui é começar simulando dados, para a gente pegar um pouco qual é a ideia de estimar um parâmetro, o que significa isso, e daí eu passo para essa abordagem de update com os dados a partir de uma prior, que é esse método bayesiano que nós estamos discutindo. Tão cedo vocês não vão ver a fórmula de Bayes, eu quero trabalhar, esqueçam, por favor, fórmulas e tal, vamos só acompanhando o raciocínio desse tipo de abordagem. Então, eu acho que fica mais prático fazer assim, e vamos fazer desse jeito, então. Então, vou começar discutindo isso. Como que eu simulo dados? Como que eu crio dados? A partir de uma certa caracterização que eu faço. Então, isso eu estou chamando de modelo gerador de dados. Vamos entender o que é um modelo de gerador de dados, como é que ele funciona. E aí, eu estou pegando a seguinte situação. A probabilidade de sucesso de um evento é dada por prop. Seu objetivo, nosso, também falando o meu, né, porque eu que estou aqui tocando o negócio, é gerar a OBS, né, um número de realizações desse modelo. Por exemplo, jogar 15 moedas, OBS 15, então são 15 observações, com 50% de chance de dar cara. Prop 0,5. Então, prop é a proporção de sucesso, quantas vezes vai dar certo, e OBS, as observações, é o número de vezes que eu vou jogar, que eu vou fazer o experimento. Então, se eu quiser jogar uma moeda justa 15 vezes e saber quais casos deram cara, é essa situação que eu estou descrevendo. Então, eu vou jogar 15 vezes, eu quero saber, por exemplo, quantas vezes deu cara. Mas antes de perguntar quantas vezes, eu vou 1 a 1 para saber quem deu cara e quem não deu. E eu quero usar o R, eu quero usar aqui o computador para repetir esse experimento. Então, em vez de eu ter que jogar a moeda 15 vezes, eu quero que ele jogue para mim e me diga quais vezes deu cara, que é meu objetivo, né? Cara que eu botei aqui, e quantas não deu cara, quantas eu fracassei, quantas meu experimento fracassou. Essa, então, é como eu começo a nossa história. Calma que nós vamos chegar nas estimações, nessas coisas todas, usando Bayes. Então, eu tenho 2 parâmetros, né? Eu tenho 2 informações, vamos dizer assim, as observações, quantas vezes eu joguei a moeda, vamos dar para ele aqui, chamando de OBS, e eu tenho a proporção de sucesso, vamos supor que é 0,2, que é 0,2, né? Então, não é bem jogar a moeda. Pode pensar qualquer evento, eu só quero que tenha uma probabilidade de acontecer, que pode ser qualquer probabilidade, obviamente entre 0 e 1, e eu quero saber quantas vezes aconteceu. Então, vamos dar esse 0,2 para a minha probabilidade. Prop igual a 0,2. Eu vou criar um vetor qualquer, só para trabalhar com ele. E vou fazer o seguinte exercício. Uma distribuição uniforme, nós vamos falar com mais cuidado da distribuição uniforme mais na frente aqui do curso. Mas a gente pode pensar o seguinte, uma distribuição uniforme mínimo A, máximo B, ela pega todos os números desse intervalo A, B e dá a mesma probabilidade de acontecer. Então, essa é a ideia de uma distribuição uniforme. Então, uma maneira interessante de fazer esse exercício é fazer o seguinte, sorteado uma uniforme, e ver. Vamos ver o que acontece se eu executar isso aqui. Vamos ver o que acontece. Para ficar bem claro. Se você já sabe, só para ilustrar. Então, uma uniforme, unif de uniforme, R de random, e o R usa essa estrutura, toda a distribuição que nós vamos usar. Se eu quiser sortear números a partir dela, R e o nome da função associada à distribuição de random e o nome da distribuição. Então, vamos lá. Se eu apertar isso daqui, não vai acontecer nada, porque eu esqueci de botar o último... Eu não fechei aqui. Então, agora vai acontecer. 0,51. Esse foi o número que eu tirei. Se eu rodar de novo, 0,80. E assim por diante.
A probabilidade de tirar cada um desses números é exatamente a mesma, e isso que caracteriza uma uniforme. Agora deu lá embaixo. Lá embaixo. Então, uma maneira de eu matar essa minha charada aí, de resolver esse experimento, é o seguinte: eu vou sortear número uniforme. Toda vida que der menos que prop, eu digo que é um sucesso. Prop é a proporção de sucesso. Quando der mais, eu digo que é um fracasso. E aí eu estou registrando, como é a mesma probabilidade para cada número, e vai repetir um pouco essa probabilidade 0,2 aqui no meu caso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Se eu fizer isso, isso aqui é um teste condicional, né? Quer dizer, esse aqui, se eu botar, por exemplo, 5 menor que 10, o que é que ele vai me dizer? True. Se eu botar 5 maior que 10, falso. Então, quando for menor que prop, ele salva como true. Quando for maior que prop, ele salva como falso. E é esse o vetor que eu vou gerar aqui, um vetor de falsos e verdadeiros. Falsos e true. Vamos lá. Está aqui meu vetor, estou chamando ele de data. Vamos dar uma olhada nele aqui. Vamos olhar o vetor data. Qual é a cara dele? Essa é a cara do vetor data. True, false, false, true. Então, quer dizer, no primeiro deu menos 0,2, no segundo deu mais, no terceiro deu mais, no quarto deu mais, no quinto deu menos. Por que aparece mais falso? Porque é 0,2. Se eu estou tirando com probabilidade igual dentro do intervalo 0,1, é natural que tenha menos números abaixo de 0,2 do que acima de 0,2. E é por isso que eu acabo captando esse número de sucesso em cima dessa probabilidade. Para não trabalhar com true ou falso, eu vou transformar isso no numérico. Eu vou transformar isso em números. Quando eu fizer isso, o que é true vira 1, o que é falso vira 0. Então está aqui. Vamos olhar o vetor de novo. Está aqui, onde teria 1, né? O primeiro elemento que era true virou 1, o segundo elemento que era 2 virou falso, e assim por diante. Se eu quiser saber quantos deram certo, sum data. Sum soma. Então, 3 deram certo. Se eu quiser saber a proporção, 3 por 15, cravou 0,2. Coincidência. Coincidência, mas cravei, né? Cravei. Coincidência porque com 15 números isso não precisava ter acontecido. Vamos lá, então, aumentar o número de observações. A gente não precisa ter só 15. A gente pode fazer isso com quantas observações quiser. Então, eu vou botar 100. 0,2 de novo, e vou repetir o meu exercício. Vou basicamente repetir o meu exercício. O vetor data, de novo, verdadeiro e falso. Desculpa, Opa. Deixa eu apagar isso aqui, porque eu não tinha feito. Será que eu já tinha? Vamos lá. 100 observações. Prop 02, vou abrir o vetor data como C, né? só a coluna. C é coluna, sempre que você faz um vetor no R, você faz com C. Vou fazer o vetor, se eu chamar data, para ver o que deu, assim, agora sim, de falsos e verdadeiros, com muito mais falso do que verdadeiro, como era esperado. Transformo em numérico, Agora ele é todo 0,1. Se eu quiser olhar para ele, eu posso. É todo 0,1. Se eu quiser saber quantos deram certo, 15. 15 sobre 100 é 0,15. Você vê que não cravou aquele 0,2 de novo, foi uma baita coincidência, mas ficou perto de 0,2. É bom, essa é uma maneira de resolver o problema. Então, se você jogar 100 moedas, que a probabilidade de dar cara é 0,2, quantas vezes deu cara? Deu 15 nesse exercício. Se eu fizer de novo, vai dar outro número. Agora deu 14 e assim por diante. Vai estar sempre. Agora deu 22, vai estar sempre aí. Dificilmente vai ter 80 aparecendo aqui. Pode acontecer, mas é muito pouco provável, porque eu estou trabalhando com esses menor que 0,2. Bom, se a gente tivesse que simular as coisas assim a vida inteira, nós teríamos uma vida muito triste. Porque é bem trabalhoso ficar fazendo esses loops, ficar depois calculando essas somas e etc. O R ele é gentil o suficiente para nos dar, aliás, o R, qualquer software estatístico é gentil o suficiente para nos dar
outras maneiras de fazer isso. E aqui nós vamos pegar aqui um evento com essa característica, probabilidade de sucesso P, de fracasso 1 menos P, é a distribuição binomial, que nós já discutimos lá no vídeo da aula teórica. Então, vocês já conhecem a distribuição binomial, a gente já falou sobre ela, quem fez estatística já conhece do curso de estatística, é essa distribuição. A função binomial no R é binom. Se eu quiser gerar números, eu tenho R binom. Eu posso usar isso de maneiras diferentes. Então, se eu quiser repetir aquele exercício onde eu pego 100 e vejo quantos deram certo, eu faço assim. Desculpa, aqui eu já tenho o número de sucesso, eu devia ter feito primeiro caso a caso. Então, aqui eu pego o número de sucessos, ele já vai me dar. O que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma vez o exercício, uma vez jogar 100 dados, vamos supor que são 100 dados, mas a probabilidade de cara é 0,20. Quantas vezes deu cara nesse meu dado? Ou pense assim, um jogador bate um pênalti, ele tem 100% de chance, 20% de chance de perder o pênalti. Quantas vezes ele perdeu? Aqui, 22. Em vez de fazer todo aquele loop, ele faz isso. Claro que não vai dar sempre 22, deu 22, deu 18. Calma, não era aqui que eu quero. Agora deu 12 e assim por diante. Cada vez que eu rodar é um número diferente, porque ele está fazendo a simulação. É como se ele estivesse fazendo aquele loop que eu fiz anteriormente, só que ele faz já direto e passa para a gente o resultado. Se eu quiser ver caso a caso, não tem problema. Está aqui, caso a caso, 0001. Agora, reparem que, por exemplo, eu posso fazer 100 e 10, e aí é como se eu estivesse fazendo 100 vezes jogar 10 dados, ou 100 vezes bater 10 pênaltis, que é uma maneira bem prática da gente fazer várias vezes, simular várias vezes e ter uma ideia. Se eu fizer isso várias vezes, a média dessas várias vezes que eu fiz deve chegar bem perto de 2. Então, o que eu fiz até agora? Qual foi o meu procedimento? Defini os parâmetros, que é prob size, defini o modelo gerador de dados, que é uma binomial, e gerei os dados. É assim que se gera dados, é assim que se faz simulação, essas coisas todas. Eu, por exemplo, eu venho mais simulação de modelo macro, mais ou menos esse tipo de coisa que a gente faz para gerar o choque que vai atacar o modelo lá nos modelos, por exemplo, de RBC. Quantos casos de sucesso em uma população de 1000 se a probabilidade é 0,10? Então, eu dei 1000 chutes, a minha probabilidade de errar é 10. Aqui está ao contrário, porque eu estou chamando de errar o pênalti então, é um cara que joga basquete tentando acertar lá de trás, quase no meio de campo. Ele acerta com 10%. Se ele jogar 1000 cestas, quantos ele vai acertar? Aqui deu 95. Se a probabilidade é 0,10, é razoável que fique próximo de 100, que é o que está acontecendo. Eu faço de novo. De novo, vamos repetir esse exercício. Deu 102. É isso que eu digo. Se eu fizer isso muitas vezes, essa média aqui, 95, 102, quando eu calcular a média, dá perto de 100. Quem fez curso de estatística sabe disso, sabe por quê. Mas eu não preciso ficar gerando de 1 por 1, porque isso vai ser uma desgraceira só. Então, vamos supor que eu queira fazer 10.000 vezes o exercício acima. Então, por 10.000 vezes, eu joguei a bola para a cesta 1000 vezes. Então, 1000 vezes, 10.000 vezes. Só que eu estou fazendo muita coisa aqui. Estou fazendo um monte de exercício. Joguei muitas vezes a bola. E eu quero saber em cada uma quanto deu. Bom, está aqui. Como é um número muito grande, não aparece tudo. Mas vamos ver só as primeiras. Então, da primeira vez que eu joguei 1000 bolas, lá do meio da quadra, eu acertei 88, da segunda 96, da terceira 93. Isso aqui é uma distribuição. Isso aqui tem uma distribuição. Mas que não dá, é muito ruim tirar a informação daqui. Eu posso calcular a média, por exemplo, para ter uma noção do que tá acontecendo. Eu posso fazer um monte de coisa. Para isso eu vou botar num lugar, para poder ter no objeto do R, né? O R trabalha com esses objetos, fica muito mais fácil. Então, dados S, quem é dados S? Dados S é esse meu vetorzinho, dados.s. Cada vez que eu joguei esse monte de bola, essas 1000 bolas, ele me diz quantas vezes eu acertei. Então, 105 na primeira, 94 na segunda e assim por diante. Você tem como fixar para sortear sempre a mesma coisa, é só definir o sítio. Eu não vou fazer isso agora que eu não quero complicar a nossa vida. Nós podemos calcular a média, se eu quiser, min dados.s 100.09, bem perto de 100, né, que seria
intuitivo pensar, já que é 0,10, eu estou jogando 1000, bem perto de 100. Você vê que essas coisas de estatística funcionam, né? Funcionam, afinal de contas, funcionam. Nós podemos fazer um histograma. Vou fazer um histograma que eu visualizo um pouco essa distribuição. Então está aqui. Quantas vezes deu 80, quantas vezes deu cada uma dos valores possíveis. Eu tenho aqui quantas vezes deu cada um desses valores. Então é razoável que o que mais dá é aqui perto de 100, né? É razoável por conta disso. Eu fiz... Eu fiz 10 mil experimentos, eu podia ter feito 100 mil experimentos. Vamos fazer 100 mil, por que não? E agora com 50%, só para mudar aí o PROB. Então, agora eu joguei 1000 vezes a moeda, anotei quantas deu cara e repeti isso 100 mil vezes, né? Então, é esse o exercício que eu estou fazendo aqui agora. Você vê que é rapidinho, apesar de ser uma coisa bem longa. Se eu botar min dados S, vai ficar bem perto de dados.s, vai ficar bem perto do valor, né? Fica 500.01, eu estou lá na segunda casa decimal, que saiu de 500, porque eu estou com muito ponto, então vai aproximando. Eu posso fazer o histograma também, Aqui agora ficou em torno de 500, então mais ou menos 500 vezes eu tirei cara, o que é razoável, probabilidade de 50%, se eu jogar 1000 vezes dá 500 mesmo, e isso eu estou gerando dados. Então esse é o exercício de gerar dados. Bom, como diria o cantor cearense, que não sei se vocês conhecem, ele é das antigas, isso é somente uma canção, a vida realmente é diferente, quer dizer, ao vivo é muito pior, né? A vida é muito pior. E isso também é verdade aqui. Simular é um negócio muito legal. Criar esses números é muito legal, a gente pode fazer com binomial, a gente pode fazer com normal, a gente pode fazer com um monte de distribuição legal. Mas normalmente não é assim que funciona, né? Normalmente nós não conhecemos esse PROB. Esse PROB aí que eu estou botando, que eu botei 0,10, 0,50, 0,20, eu não sei quanto ele é. O que eu tenho, às vezes, o que eu posso ter é esse dados S. Eu tenho esse bando de número aqui, do dado, e eu quero descobrir o PROB a partir desse dado. É essa a vida de quem faz econometria, usando estatística, gostam de chamar de análise de dados, dá o nome que vocês quiserem, mas a vida é essa, é pegar essas informações e tentar obter o PROB. O que eu fiz agora foi de trás para frente. Eu tinha o PROB, eu tinha o parâmetro, gerei a distribuição. É como se eu tivesse o Mi e o Sigma2 de uma normal e gerasse a distribuição. Só que o que eu faço normalmente é o exato contrário. Eu tenho os dados que foram gerados por uma distribuição que eu desconheço os parâmetros dela, às vezes eu desconheço até qual é a distribuição que está gerando os dados, e a partir daí eu tenho que tentar encontrar esses parâmetros para entender melhor o fenômeno. Então, esse é o exercício que nós vamos fazer. Esse é o exercício que vocês vão fazer se vocês seguirem essa vida de aplicado, de economista aplicado. Pode ser, por exemplo, você pega os dados de dívida dos países e daí você tenta calcular qual é o aspecto dessa distribuição interessante. Ou você pode pegar os dados de dívida e de PIB para tentar dar distribuição conjunta, tentar achar correlação, essas coisas todas. É isso que você faz o tempo todo. Mas o que a gente tem são os dados. São os dados. Bom, então é assim que funciona. Eu tenho que fazer o caminho inverso do que eu fiz aqui. E para isso, normalmente, a gente usa a estatística tradicional, chamada de frequentista, que é o nosso cavalo de batalha, é o que se usa, é o que vocês aprenderam nos cursos de econometria, ou vão aprender, e é o que se usa normalmente. Então, por exemplo, aqui eu calcularia a média, e como vem de uma binomial, eu diria que a probabilidade, eu olharia esse 500 aqui, né? Então eu fiz 500 de 1000, repeti várias vezes, tenho aqui um monte de dados, minha base de dados é bem grande, né? Se fosse pequenininha, meu erro ia ser maior. 500 de 1000 eu estimaria o parâmetro em 0,5, na verdade 0,5001, ou seja, eu teria um erro mínimo porque eu saí de 0,5. Dá certo, deu certo, é uma boa funcionar assim. Mas essa é uma abordagem. Tem outras abordagens e a que nos interessa aqui é a Bayesiana. Não porque eu queira revolucionar o pensamento estatístico de vocês, não tenho cacife para isso, já falei isso nas aulas teóricas, mas porque eu quero discutir esse modelo de seleção de modelo que usa, essa técnica de seleção de variáveis que usa, de modelos que usa
esse tipo de abordagem. Então, estamos fazendo esse exercício, né? É uma coisa que estuda, aprende e tenta ir incorporando. Então, o que nós vamos fazer, na realidade, é essa outra análise que é o tema dessa aula, mas que nós já vimos na outra aula, que basicamente você parte de uma prior, você parte, por exemplo, eu acho que o parâmetro é tanto, aí eu olho o dado e atualizo a minha prior e vira a minha posterior, e eu passo a ter novas distribuições. Você não precisa partir de um valor exato, como nós fizemos lá e vamos começar a fazer aqui, você pode partir de uma distribuição sobre o parâmetro. Eu acho que o parâmetro é 0,2 com probabilidade tanto, 0,3 com probabilidade tanto, e assim por diante. O que você tem, então, é esse tipo de abordagem que nós vamos fazer aqui. Sigamos. Bom, fazer um exemplo de nerd, porque eu gosto de jogar esses jogos e eu imagino que alguns também gostem. Mas se vocês não gostarem do exemplo, pensem em qualquer outra coisa. Tudo que eu quero é o seguinte: é uma situação onde tem uma probabilidade de sucesso. Eu estou colocando esse negócio que você vai em jogo, nesses jogos online, onde você junta um grupo para matar um boss e ver se vem uma peça que te interessa, uma espada, um escudo, sei lá, depende do personagem. E apareceu um novo, veio uma expansão, veio um boss novo e você quer esse drop. Claro que você quer, porque nesse tipo de jogo é assim que funciona. Quando aparece um boss, todo mundo quer o drop desse boss. O drop é o que, quando você mata, para quem não joga esse jogo, quando você mata o boss, cai, né? Vem itens que estão lá. Isso é aleatório. Pode vir ou pode não vir, tem uma probabilidade que você não sabe bem qual é. Então essa é a situação que eu vou usar aqui nessa aula e na próxima, trabalhar esse exemplo. Então a coisa é, você matou lá o boss, ele veio um item, ele vem o chamam de drop, mas é o que cai. Você pode pensar que quando ele morre, ele derruba o item, e você quer esse item, e você está querendo estudar as probabilidades de acontecer. Mas se você não gostar dessa ideia, pense em outra coisa. Pensa que você está chutando a bola de basquete que eu falei, e a probabilidade de acertar é o que te interessa. Então você está jogando bola de basquete, quando eu falar drop, pensa em cesta. De uma certa distância, que é desafiadora para você, porque eu vou usar as probabilidades baixinhas, porque fica mais legal. Então essa é a motivação aqui. Mas você não está completamente perdido. Você é amigo de um GM, de novo, para quem não joga esse tipo de jogo, é o Game Master, é um cara que é contratado da empresa e ele está ali para ajudar os jogadores, e ele tem as informações boas sobre o jogo. E o GM diz que a probabilidade é 0,1. Mas você não tem certeza disso, ele que disse, ele pode estar te enganando. Mas ele disse, e você então decide isso como a sua prior. Então você parte da probabilidade inicial, que a chance de vir essa espada que você quer é 10%, 0,1. E aí você decide chamar um grupo e matar 100 vezes o tal do boss. O grupo é animado, então você vai lá e mata 100 vezes. Então o que nós temos aqui? Nós temos uma situação que é naturalmente descrita pelo abdominal, porque tem essa probabilidade de sucesso, P sucesso, 1 menos P fracasso. Os lances são independentes, né? Cada vez que acontecer, acontece de novo. Cada vez que você mata é independente a chance de vinda anterior, cai tudo como uma luva para a gente fazer um abdominal, que é onde nós começamos nosso exemplo, e foi o que nós fizemos lá na aula teórica. Então, e aí tem o experimento. O experimento é matar o boss 100 vezes. Esse é o experimento que você tá desenhando. Vamos dar uma olhada, vamos arrumar isso em termos do que a gente vinha fazendo antes, do modelo. Só que agora esse 0,1, lá eu sabia, lá eu estava brincando de Deus. Quando você faz simulação, você brinca de Deus. Você sabe que é 0,1, você gera os números. Aqui eu acho que é 0,1 e essa diferença é brutal para compreender o exercício. Eu acho que é 0,1, achando que é 0,1, o que eu acho que devia acontecer? Bom, da primeira vez não vem, da segunda vez não vem, a ALPA veio 1 aqui, e assim por diante. Cada vez que tem um 0 aqui, quer dizer não veio o item que você queria. Cada vez que tem um 1, veio. Se quiser pensar no basquete, cada vez que tem um 0, você errou a cesta. Cada vez que tem um 1, você acertou. Note que tem muito pouco 1, o que é razoável, porque a probabilidade de acertar é baixa. Se a probabilidade fosse alta, teria aqui um monte de 1 e assim por diante. Mas essa probabilidade é o teu chute. Quem joga esses jogos sabe que não é tão fácil pegar essas coisas, até porque senão a empresa ia ter que dar conteúdo novo o tempo todo, porque você pegava tudo em um mês
e acabou a brincadeira. Então você tem que ficar lá alguns meses tentando, faz parte do desenho do jogo. Mas assim como eu disse da outra vez, é meio chato ficar contando esses uns ou botar para somar. A gente já pode fazer tudo de uma vez. E aí, nesse caso, vieram 7. Então, das 100 vezes que você tentou, vieram 7. Claro que você pode fazer esse exercício várias vezes. Você pode fazer, eu já botei aqui que pode, você pode fazer várias vezes. Por exemplo, agora vieram 8. Agora vieram 8. Se eu fizer de novo, vieram 8, vieram 10 agora. E assim, cada vez que eu for, vai vir um número diferente. Que é o que aconteceria se você estivesse fazendo a cesta ou se você estivesse no jogo. Cada vez que você mata 100, o número não é o mesmo, mas vejam que está perto de 10, que seria o razoável, dado que é 10%, ou pelo menos você acredita que é 10%, e você está gerando em cima da sua crença. Isso que você está gerando aqui é em cima da sua crença, porque você não sabe qual é o parâmetro. Você tem uma crença, uma prior do seu parâmetro. Então vamos lá. Vamos fazer agora, vamos animar um pouco o exercício. Vamos supor que eu apertei esse botão 100 mil vezes. Né? Por que eu posso fazer isso? Porque eu estou no computador. Obviamente, você não poderia fazer isso, matar 100 vezes, 100 mil vezes, é um negócio completamente insano. Mas no computador eu posso, porque vocês viram que é muito rápido gerar esses números. E aí vem outra coisa. Esse tipo de abordagem bayesiana depende muito de capacidade de processamento, como eu, inclusive, já tinha comentado. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou gerar o número de vezes que vem em 100 mortes, então 100 kills. Kills é como a gente fala quando mata lá o bicho. 100 vezes, então o número de amostras, 100 mil vezes, 100 mil vezes eu vou fazer o exercício, eu tenho uma amostra de tamanho 100 mil. Em cada uma dessas eu quero saber quantas vezes veio o drop. Se a probabilidade for 0,1. Não sei se vocês lembram, a ideia é, você tem uma prior, você vê o dado, depois você analisa esse dado sob a hipótese da prior. Qual é a probabilidade desse dado acontecer, dado que a prior, supondo, né, dado a prior. Então, é esse tipo de exercício que nós estamos repetindo, mas eu não quero que vocês botem fórmula de Bayes nem nada assim agora. Eu quero como se fosse um new start, né, um novo começo. Então, vamos lá, N amostra, deixa eu dar uma apagada no que está aqui, para não carregar minha tela, porque depois fica informação demais, eu vou ficando perdido. Então, vamos lá, o número de amostras 100 mil. O número de, em cada vez que você mata 100, e a probabilidade que você acha que é 0,1. Agora eu vou gerar essa amostra do que está acontecendo. Então, N é N amostras, size é N kills, prob igual a prop, são aqueles parâmetros que estão acontecendo. Eu tenho agora o meu N drops, que é uma coisa imensa. Vamos só botar aqui para ver a cara dele, para a gente entender o que está acontecendo. É o número de drops que veio da minha prior. De todos esses exercícios, supondo a prior verdadeira. Se eu calcular a média, n.drops, bem perto de 10, né, que seria o razoável, com 10%, 100 tentativas, 10. Você vê que eu cheguei bem perto. Por quê? Porque eu estou com um espaço gigante, eu estou com 100 mil. 100 mil amostras. É muita coisa que eu estou, então tudo funciona. De novo, os teoremas lá de estatística, eles funcionam, nós estamos vendo agora. Normalmente eu não vou olhar para isso aqui, porque como é que você olha isso, né? Então você pode calcular a média, pode calcular a mediana, essas coisas, ou um jeito muito legal, você pode fazer o histograma. O histograma dá uma visualização boa do que está acontecendo, né? Se é verdade que é 10%, mas isso é um baita de um se, isso aqui é uma crença, é uma prior, uma distribuição inicial, é um chute que você deu de 10%. Era mais ou menos isso que eu esperaria da distribuição que vai aparecer. Né? Então, algumas vezes chega a vir até 20 vezes num grupo, esse é um grupo de muita sorte. No outros vai chegando 1 ou 2, vai acontecendo. Eu posso, como esse N-drops é um vetor, na realidade, eu posso fazer o que eu quiser com ele. Eu posso, por exemplo, usar um suma aqui, o sumário, e ver média, mediana. A média a gente já sabia que era 9,96, a mediana deu 10 cravado, aí o mínimo foi 1, quer dizer, o cara mais azarado aqui desse grupo, ele matou 100 vezes, só veio uma vez, o cara mais sortudo conseguiu 25. Então, está aqui a distribuição que está caracterizada aqui. Então, já temos esse nosso primeiro exercício. Mas aqui, o exercício está muito manha.
Isso foi mais ou menos o que eu fiz na aula teórica, né? Eu fazia era θ igual a 0,2 lá e fazia o exercício. Vamos animar um pouco mais o exemplo antes da gente seguir adiante. Vamos pensar o seguinte. Você está desconfiado que o GM te enganou. Ou então te deu uma informação bem incompleta. Ele não te deu uma informação tão boa como devia. Você tem essa desconfiança. Por que eu estou pedindo isso? Para dar uma incerteza legal. Para a gente botar incerteza sobre o parâmetro que é o bacana aqui. Claro que na Alice também tem incerteza, que você não sabe que é 0,10, mas aqui nós vamos modelar essa incerteza. Vamos fazer vamos dar um tratamento matemático a essa tua incerteza mais sofisticado do que o 0,10. Então, você agora está desconfiado, você acha que a proporção de drop não é 10% como falava o GM. Você vai pensar o seguinte, eu tenho essa incerteza sobre o parâmetro e aí apareceu como uma luva a análise bayesiana, aquela discussão toda que nós fizemos, ela cai como uma luva aqui. Então eu vou dizer que agora a tua prior, a tua crença inicial, é o nome que vocês quiserem, mas aquela impressão inicial que você tem, você é um homem sem fé, você agora não tem mais fé em nada, então está entre 0 e 20%. Você acha que pode ser qualquer número entre 0 e 20%. Ou se você é um jogador de basquete, você acha que sua chance de acertar a cesta lá do meio de campo é qualquer número entre 0 e 20%, se você preferir o exemplo do basquete. Você está jogando cestas. Antigamente você achava que era 10%, mas agora eu quero um modelo um pouco mais bacana. Eu quero que você ache que está qualquer coisa entre 0 e 20%. Como você está chutando, você está completamente no escuro, você acha que a probabilidade é a mesma. Então a probabilidade de ser 5% é a mesma de ser 10%, que é a mesma de ser 15%, que é a mesma de ser 20%, e 30%, aí não. 30% a probabilidade é zero, porque você acredita que está algo entre 0 e 20%, é essa a tua crença. Vamos fazer uma pausazinha técnica para voltar para a nossa distribuição uniforme, porque ela tem exatamente essa característica. Quando eu peço uma RUNIF 10 realizações de 10 e 20, o que vai dar? Vai me dar 10 números entre 0 e 20, e a probabilidade de qualquer número no intervalo 0 e 20 aparecer é exatamente a mesma. Eu posso pegar a distribuição uniforme, calcular médias, fazer toda essa graça, se eu quiser. Por exemplo, a média deu 14,99. Como a probabilidade é a mesma e está entre 10 e 20, o razoável era que a média fosse 15. Deu 14,9903. Ficou bom, hein? Ficou bom. Ficou bom. Se vocês nunca trabalharam com esse tipo de exercício antes de ficar simulando, é bom que você vai ganhando confiança lá nas coisas que você aprendeu em estatística. Bom, quando eu fiz até agora a uniforme, a binomial, desculpem, para a gente, eu botei fixo, né? Era aquele prop, era um número determinado, 0,1, 0,2, 0,5. Mas pode ser um intervalo desses, o R te dá essa flexibilidade. Então, vou supor aqui que eu fiz 6 valores entre 0 e 1, porque a probabilidade é entre 0 e 1. Então, estou chamando isso de P-UNIF, que são as probabilidades distribuídas uniformemente. Então, está aqui 0,97, o outro quase igual, errado, é isso, mas deu. 0,54, o outro bem perto de 0. 0,43, 0,24, qualquer número aqui é razoável, porque a probabilidade de vir qualquer número é a mesma, é essa a característica de uma distribuição uniforme. Se eu passar esse P-UNIF, o que ele vai fazer? Ele vai ficar circulando esse vetor. Então, o primeiro ele vai fazer com essa prob, o segundo com essa, o terceiro com essa, quarto, quinto, sexto. O sétimo ele volta para cá, o oitavo e assim por diante. Vamos lá fazer essa simulação e vamos checar o que está acontecendo. Eu fiz só 6 para poder ficar encaixado direitinho. No primeiro, com P97, deu 97, bem perto. No segundo deu 100, razoável, estava com 97. No terceiro, onde é 54, 58, esse aqui que é muito perto de 0, deu 0. Não veio nenhum, mas eu errei todas as cestas, ou não veio nenhum drop. 44, você vê que dá perto. Então eu estou fazendo aquele sorteio da uniforme, mas a probabilidade vai mudando e isso vai ser muito útil para fazer essa simulação, porque é exatamente isso que eu quero. Eu quero simular com 0, 0.1, 0.001, blá, 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 etc., dos que eu tirei lá da minha uniforme entre 0 e 0.2, que é onde está o que eu acredito ser a probabilidade. Então vamos voltar para o BOIS. De novo, se você não gosta desse tipo de jogo, pensa em cestas, você está fazendo cestas. 100 mil amostras, está aqui meu 100 mil, está aqui meu NQs, não preciso botar de novo. E agora eu vou fazer a prop, a proporção, né,
que são as probabilidades lá do comando, eu vou fazer essas uniformes entre 0,0.2, um para cada amostra. Está aqui. Eu tenho agora esses 100 mil, essas 100 mil proporções que estão aqui dentro. A prop é um número gigante, mas está aqui, tudo entre 0 e 1. Quer dizer, desculpa, tudo entre 0 e 0,2, porque foi onde eu defini meu intervalo. Então está aqui ela. E agora eu vou fazer o n-drops, o número de drops, o número de vezes que veio a espada, ou então o número de cestas que você acertou. Eu vou fazer usando a binomial, com as amostras, tamanho n quilos, cada um foi 100, ou então cada tentativa lá no basquete foi 100 lances que você deu, e a probabilidade seguindo isso. Tenho aqui, então. E agora eu vou dar uma olhada como é que ficou o histograma desse meu n-drops. Bem concentrado aqui, repara que está entre 0 e 2, então vai no máximo 30, né? Isso aqui deve acontecer quando você tem o mais alto, mais perto de 2, e é esse o jeitão. Não é exatamente uma uniforme, não deu uma uniforme, tem coisas que aparecem mais, outras que aparecem menos. Aqui, se eu tivesse feito tudo com 0,15, eu estaria bem em torno do 15, mas eu não fiz tudo com 0,15, eu fiz mudando a amostra, né? Eu fiz anteriormente, eu tinha feito com 0,10, vocês viram, ficou bem centrado. Aqui não ficou. Bom, então esse é o tipo de exercício que nós estamos fazendo. Bom, quando eu falo então de modelo bayesiano para vocês, quando eu falar isso, eu estou falando de duas peças-chave. Um modelo gerador de dados, aqui o binomial, pode ser outros. E outro, as priors sobre as incertezas, que pode ser a partir de uma distribuição como a uniforme ou outras distribuições que nós vamos vendo durante essa aula. Nós vamos colocar outras distribuições, fazer umas brincadeirazinhas para botar outras abordagens. Então, é isso. E o dado, que é o rei, né? O dado é o rei. O dado é que de 100 vezes você conseguiu 10. Vamos dar uma organizada em tudo até aqui. Deixa eu apagar aqui as coisas, como eu disse, para não ficar muito carregado o espaço. Depois nem eu sei o que é que tem. Então vamos dar uma organizada. São essas as coisas que eu tenho feito. Então, vou fazer de novo. 100 mil amostras, tentei 100 mil vezes o exercício. Em cada uma eu matei 100 vezes, ou então eu lancei 100 bolas. Agora eu tenho, a partir dessa... Agora eu tenho a minha prior representando a incerteza que eu tenho sobre o parâmetro. Eu não sei qual é a probabilidade de vir o drop, ou eu não sei qual é a minha probabilidade de acertar na cesta. Então aqui está o prop, com essas probabilidades, e aqui está o n-drops, os números consistentes com essa probabilidade que eu determinei inicialmente com a minha prior consistente. Logo, se eu pegar aqui, eu vou juntar esses dois nesse vetor, nesse data frame chamado prior, eu vou botar para cada proporção que eu usei, quantos drops vieram. É isso que tem esse prior. Então, por exemplo, com a proporção 0,1453, essa daqui, vieram 15. Com 0,00294 vieram 0. Com 0, veio 0. E aí eu tenho 100 mil colunas aqui. Obviamente a gente não vai passar por todas essas 100 mil colunas. 100 mil colunas. Então cada coluna te diz a proporção que você usou, né? Sempre entre 0 e 0,2, porque foi o intervalo que eu trabalhei, e te diz quantos vieram usando essa proporção, quantos aconteceram. Então essa é a minha prior. Vamos dar uma olhada aqui. Se eu olhar o n-drops, a gente já tinha visto o jeitão dela, é só para relembrar. E vamos olhar a da proporção, que é a uniforme. Você vê que bem parecida com o uniforme, todo mundo igual. O uniforme é esse quadradão aqui, claro que não é perfeito, porque eu estou simulando. Eu posso tentar juntar todos esses pontos, todas essas informações num gráfico. É um gráfico um pouco pesado, às vezes demora um pouquinho para fazer, mas vamos fazer o gráfico. Vou colocar aqui o meu stop. Vai demorar um pouquinho, porque esse computador que eu uso é só para dar aula, mas é porque você está botando 100 mil. Você vai fazer um gráfico com 100 mil aqui, 100 mil ali. É coisa dessa que tem no gráfico. Então, tá aqui, apareceu. Então, aqui está as observações e as proporções, exatamente como está naquele data frame que vocês viram. E aqui está
aquele histograma de cada um deles. Então eu tenho aqui só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. É mais difícil de ver porque ficou apertadinho, mas é o que está acontecendo. Bom, nós temos a prior, nós temos a partir dos dados nós geramos a prior, e agora nós temos o dado. Qual é o dado? Eu botei 15 drops, mas aqui eu botei 10, desculpa, não sei de onde eu tirei esse 15. No meu exercício o tempo todo está vindo 10 drops, então deixa eu botar 10, eu vou consertar aqui. Às vezes eu faço com 15, com 10, e aí vai ficando bagunçado. Então, se nós temos 10 drops, agora o dado é esse. Eu matei 100 vezes e veio 10. Esse é meu dado. O que eu preciso fazer para conseguir ir adiante? Eu vou condicionar, que é o truque da estatística bayesiana. De novo, eu não estou usando fórmula de Bayes, eu não estou falando nada disso aqui. Eu estou induzindo vocês a entender a lógica aqui da brincadeira. Eu vou condicionar. Porque é isso que eu faço. O que quer dizer condicionar aqui? Eu vou nessa prior e vou pegar todas as observações que vieram 10 drops. É só vir aqui. Achei o de 11 e não achei o de 10, né? Tem um monte. É muita. Porque como eu fiz muito grande aqui o exercício, vai dar muita. Bom, vocês procurem lá depois quando vocês forem, porque vocês vão ver que vai ter uma coisa. Os 10 aqui. Então, para cada um aqui, onde deu 10, eu vou pegar e vou olhar quais as proporções são compatíveis com esse dado. Que é o exercício que eu fazia lá naquelas tabelinhas, né? Eu vou pegar o que é compatível com essa informação que eu tenho. Então, só para visualizar o que vai acontecer, eu vou usar o filtro ndrops igual a 10. Posso fazer um histograma para dar uma olhadinha e tcharam! Não tem aquela cara que tinha antes. Parece um sino, né? Não é exatamente. Tem uma puxadinha aqui, mais do que devia ter numa normal, mas tem aquele jeitão de sino que a gente está acostumado. Vejam que nem sempre a posterior não precisa ser igual à anterior, a prior. Né? Nós fizemos o histograma daqui da anterior, da prior. Olha como é que é. Agora nós fazemos esse daqui. E o que é isso daqui? É só filtrar os elementos que deu 10. Então, não parece. Com a prior também não parece com a distribuição. Não tem aquele jeitão de uniforme, que essa aqui ainda tem um pouco, né? Mas essa aqui não tem nenhuma. Tem jeitão até mais para normal. Então, essa é a distribuição que você obtém condicionando no dado. Então, essa é a ideia. Condiciona no dado. Condiciona no dado. Então, quando você condiciona no dado, você tem essa distribuição. A ideia da inferência bayesiana é essa, condicionar nos dados para aprender sobre os parâmetros. Vamos supor que você tivesse conseguido 12 drops. Se eu tivesse conseguido 12 drops, era só fazer condicionado em 12. Está aqui. Se eu quisesse ver o histograma, provavelmente ele vai ficar um pouquinho mais para lá. Né? O meio ficou aqui um pouquinho perto do 12 e não do 10 e assim por diante. E com isso eu posso atualizar a minha prior, porque agora essa posterior passa a ser a minha prior. Se eu tiver mais dado, eu vou repetindo esse exercício. Então, atualizei. Posso simular novamente. Vou fazer de novo a simulação. O número de amostras vou fazer igual o da prior, que não é exatamente o mesmo da original, porque na prior, que essa prior é a minha antiga posterior, ela tem só aquelas vezes que apareceu 10, que dá 4.000 e alguma coisa. Rodo aqui a binomial, tá? E tenho aqui a minha, o meu histograma. Está ficando mais bonitinho. Vamos supor que usando essa probabilidade que eu obtive, qual é a minha... Desculpa. Qual seria a probabilidade de vir mais de 10 ou mais drops? Ou então de eu acertar 10 ou mais cestas? Eu uso essa aqui que eu coloquei e posso calcular só somando, né? Só somando, porque esse prior agora, que insisto, vem lá da atualização da posterior, ele está me dando quantos drops vem para cada proporção. Então eu pego, aqui essa coluna aqui é a coluna mágica para mim. Eu pego essa coluna, n drops,
e vejo quantas vezes ela deu mais que 10. É isso daqui. Quantas vezes ela deu mais que 10? É só esse trechinho aqui. 3.604. Divido pelo total de vezes. 74% de chance de vir mais que 10, de acordo com essa distribuição que eu calculei. Então, essa é a essência da técnica que nós vamos usar. Eu vou parar esse vídeo aqui. Depois eu continuo em outro vídeo, para não ficar muito grande. Mas eu vou começar a brincar um pouco com essa pry. O uniforme está muito simplesinha. Nós vamos mexer usando a beta, que vocês já estão vendo aqui. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Obrigado pela atenção de vocês.